Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Estamos distantes uns dos outros, mas estamos juntos em pensamento. Vamos agradecendo a Deus essa oportunidade de podermos refletir sobre as palavras de Jesus. Irmão de jornada, abençoe a prova redentora que te eleva e equilibra. Quando a subida se fizer mais difícil, faz uma pausa, adentra o santuário silencioso da prece e sentirás a presença amiga daqueles que te amam e te guiam. Esvazia a mente de todo pensamento sombrio. Receba cada amanhecer como uma promessa de novas vitórias. Prepara-te para o repouso noturno, como quem segue novos aprendizados, na companhia dos benfeitores espirituais. Nada temas, segue e confia, abrigando-te sempre no recanto pacífico da tua consciência, onde te sentirás seguro e feliz, porque ali habita o Pai, Espírito de Sheila. E agora, vamos nos concentrando, mentalizando os nossos mentores, que aqui estão para nos acompanhar nessas reflexões, elevando o pensamento a Maria, Mãe de Jesus, que sempre, agradecidos que somos a ela, que sempre nos conforta, nos consola, nos acompanha nos momentos difíceis. E agora, elevando mais o nosso pensamento, estamos diante do Mestre Jesus, agradecidos que somos pelos seus ensinamentos, pelo seu Evangelho, que nos ajuda a evoluir. E assim, juntos agora, estamos diante do Pai, do nosso Pai Criador, o nosso Deus. Agradecidos a Ele por mais esta encarnação. E assim, vamos reverenciá-lo com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação e livrai-nos de todo mal. Assim seja, graças a Deus. Então agora vamos começar as reflexões sobre a verdadeira pureza. Mãos não lavadas. Isso se encontra no Evangelho, toda essa parte que Jesus nos oferece, se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, item 8. A verdadeira pureza. Então, os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém
aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem as refeições? Então vejam, os fariseus e os escribas estavam sempre provocando Jesus, né? E quem eram os escribas e os fariseus? Os escribas eram homens considerados doutores, mestres, especializados no estudo e na aplicação da lei ou Torá. O Torá eram as leis escritas por Moisés, de Moisés, em hebraico. E os fariseus, quem eram? A maioria não eram sacerdotes, mas participavam voluntariamente das cerimônias religiosas e praticavam diversos rituais, como, por exemplo, lavar as mãos antes e depois das refeições. As cerimônias eram sempre cheias de aparatos, eram cerimônias assim que procuravam chamar a atenção do povo. Eles, os fariseus, os escribas, eles achavam que aceitavam que a fé só era dada pelas escrituras. Então eles acreditavam na providência divina, acreditavam na imortalidade da alma, acreditavam nas práticas, nas penas eternas, né? Acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles eram rigorosos nas práticas exteriores do culto e das cerimônias. Inimigos das inovações, por isso não gostavam de Jesus, afetavam grande severidade de princípios, mas aí é que está, tinham costumes dissolutos às escondidas. Como dizia Jesus, eram hipócritas. Eles exerciam grande influência sobre o povo. Pelo rigor na observação das práticas exteriores. A religião, para eles, era um meio de possuir o poder. Assim eram os escribas e os fariseus. As leis políticas, os usos e costumes do povo judeu eram frutos das interpretações das leis de Moisés. Tudo girava em função das leis de Moisés, interpretadas por eles. Todavia, pela própria imperfeição do homem, em seguir os 10 mandamentos ditados por Moisés, esses foram sendo negligenciados no decorrer do tempo, de forma que mais valorizadas eram as práticas exteriores dos mesmos. Como disse a vocês, por serem mais visíveis essas práticas, né, eram a fala, e gritavam, levantavam os braços, faziam gestos, né? Porque assim essas práticas eram mais fáceis percebidas e serem cumpridas. Eles julgavam no exercício dos atos exteriores, era isso que valia. Eles julgavam que, sendo assim, com todas essas práticas exteriores, eles estariam cumprindo a lei de Deus. Lavar as mãos antes das refeições.
era um preceito mais fácil de ser cumprido do que limpar o coração. E Kardec escreve no livro do Evangelho, ele diz assim, esclarecendo porque Isaías dissera, Isaías que foi o profeta que antecedeu Jesus, né? Então, Isaías dizia, este povo me honra com os lábios. Observe, é só através dos lábios, ensinando máximas e mandamentos dos homens. Percebe? Então, era só a fala, como eu disse a vocês, e as práticas, e no dia a dia, como é que eles eram. E aí, diante dessa pergunta dos fariseus, né, Jesus respondeu, vamos ver o que ele disse. E chamando a si o povo, disse, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz o homem imundo, mas o que sai da boca. Isso é que faz imundo o homem. Né? Quer dizer, o que tem dentro do coração esse homem, é isso que vale. É o que sai. Jesus usava muito de expressões metafóricas, de parábolas, né, como a gente já conhece, para que esse povo entendesse o que ele dizia. E Jesus ainda continua: não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuro? Observe a comparação que Jesus está fazendo. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. Aí está o ponto alto. E estas não são as que fazem o homem imundo, né? Porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Estas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos, por lavar, isso não faz o homem imundo. Jesus explicava. Então veja, Kardec escreveu ali, Kardec, a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Percebem bem isso? O coração puro é o simples, é o coração humilde. E vamos lá na cultura judaica. O que significava pureza de coração? Coração significava a razão e a consciência. E a pureza, a verdadeira pureza, a pureza tinha o significado de sem mistura. Percebe? Então, a verdadeira pureza, olha aqui a explicação, é razão e consciência sem mistura. Razão e consciência sem mistura. As coisas que saem da boca vêm do coração. Vejam só Jesus no meio dos seus discípulos, dos seus seguidores, explicando as coisas que saem da boca. Vêm do coração. E de que maneira nós podemos tornar puro os nossos corações? De que maneira? É começar
Primeiro, reconhecer nossas limitações, né? Bem como as características da nossa personalidade, consideradas negativas, como parte estrutural de nós mesmos. Sim? É reconhecer as nossas limitações. Mas de verdade, é não camuflar o que se é enxergar verdadeiramente o que nós temos dentro de nós mesmos. Mesmo que sejam aspectos aversivos, aspectos negativos, mas reconhecer quando erramos. Ter consciência de que, mesmo tendo traços negativos na personalidade, eles, se vistos por outra ótica, serão importantes instrumentos de crescimento pessoal. Então, quando nós enxergamos as nossas negatividades, como é que nós vamos crescer? É reconhecendo que temos que melhorar. A pureza de coração é a manifestação da essência divina em nós. É daquilo que possuímos de bom e que merece ser colocado no velador, quer dizer, na luminária, para que ilumine a todos, inclusive a nós próprios. Temos Deus no coração. Temos que reconhecer esse Deus que vive dentro de nós. Spinoza, esse filósofo holandês que viveu no século XVII. Vejamos o que ele nos informa. A mente humana é parte do intelecto infinito de Deus. Percebe? Nós pertencemos a Ele, ao nosso Deus, e Ele vive dentro de nós. Fomos criados para desenvolvermos as nossas virtudes existentes em nosso interior. Nós temos muitas virtudes que às vezes elas ficam escondidinhas. Mas é por isso que nós somos criados, é para desenvolver, para nós nos desenvolvermos as nossas virtudes que estão em nossa consciência. Assim identificamos na doutrina espírita os ensinamentos de Jesus. Façamos aflorar o divino que está dentro de nós. Conheça-te a ti mesmo, né? Conheça-te a ti mesmo, como disse Sócrates. O nosso pensamento, o nosso falar, o nosso ouvir, estão na nossa consciência. A nossa maneira de expor os nossos pensamentos. As palavras são o revestimento de nossos pensamentos. As palavras que saem de dentro do nosso coração. Porque sempre que pensamos, estamos expressando uma vontade correspondente ao campo íntimo das nossas ideias. São as nossas ideias que são expostas através do nosso pensamento, através da nossa fala. E as ideias representam a expressão de energia mental. A nossa mente
Elas se corporizam pelo pensamento em ondas e corpúsculos que se organizam conforme o teor e a intensidade mental e o propósito do pensamento. Então, vejam só todo esse proceder, o como nós fomos criados por Deus de uma forma tão perfeita, não é? As nossas ideias, os nossos pensamentos, a nossa mente, a nossa maneira de expor aquilo que pensamos. Quanto mais habilidade tivermos em usar as palavras, mais facilmente teremos em traduzir os nossos pensamentos. Nossos hábitos no falar afetam e são afetados por nosso comportamento. É um conjunto entre o ser, o nos comportarmos e nós nos exprimirmos através das palavras. É um círculo vicioso. A vida humana é um processo contínuo de comunicação. A comunicação confunde-se com a própria vida. Qual a razão de Jesus ensinar por meio de parábolas? Porque essa era a melhor maneira de se gravar ensinamentos, principalmente para aquele povo. Eram parábolas, metáforas, comparações com a realidade daquele povo. Servindo-se de fatos e costumes daquele tempo, da sua vivência, ao contato com a natureza e ao contato com as criaturas, ele ilustrava as suas instruções dadas para que o ouviam na ocasião propícia. É a noção perfeita daquilo que ele desejava ensinar. O céu e a terra, porém, o céu e a terra passarão. Porém, as minhas palavras não passarão, disse Jesus. E as suas palavras, até hoje, estamos no século XXI, nós usufruímos dos seus ensinamentos, das suas palavras. Mas e nós? Como é o nosso relacionamento em nosso dia a dia? Pensemos, se alguém durante o dia indispor-se conosco, qual a nossa reação? Vejam o que Jesus falou. Não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Temos que prestar muita atenção. Cada vez que a irritação tomar conta de nós, deveremos memorizar um cartaz bem grande, é isso que está escrito ali. Perigo. Colocar na nossa mente, perigo. Procuremos mentalmente extintores de incêndio para apagar o fogo da nossa cólera. Nós, quantas vezes ultrapassamos. Depois nós nos arrependemos do que falamos, se não tivermos o controle. Vejam só, temos a capacidade suficiente em transformar as palavras em sons ponderados, inteligentes, ao invés de transfigurá-las em chicotes ao nosso semelhante. Não é assim. O ouvir não decorre de sensibilidade física, mas sim da sensibilidade que nasce do coração da criatura que ouve.
com os ouvidos da alma e vê com os olhos do coração, né? Então, saber ouvir, né? A criatura que ouve com os ouvidos da alma e vê com os olhos do coração. Será que poderíamos viver isolados, sem contato com o nosso próximo? Fomos criados para convivermos uns com os outros, porque ninguém vive só. A nossa alma é sempre um núcleo de influência para os demais. E em nosso lar, somos capazes, sim, de respeitar a individualidade e características de cada um. Faz parte de uma convivência harmoniosa. Por isso, o que falamos é o que temos dentro do coração e tem que ser ligado às nossas boas intenções, às nossas virtudes. Então, nós podemos dizer lá em casa, na nossa família, temos um lar. Para onde estiver vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Jesus disse e Lucas escreveu. Leon Denis. Leon Denis, ele nos deixa esse pensamento, mas convém lembrar que Leon Denis foi considerado o apóstolo de Kardec. Ele era um assíduo frequentador dos ensinamentos de Kardec. Então ele diz assim: a única felicidade, a única harmonia possível neste mundo não é realizável senão na união. Na união pelo pensamento e pelo coração. Não esqueçamos que o coração é a sede da inteligência. É a sede da inteligência emocional. É esse o nosso coração. Não o coração físico, mas a atitude do espírito ligada aos sentimentos que elevam a alma a Deus. É esse coração a que me refiro. Através de um cabo metálico se transmite a eletricidade, assim como através do amor, dos gestos, das palavras, das ações, podemos transmitir a paz, a passividade, a harmonia. A palavra é um diamante preciosíssimo. Quando as palavras são sinceras e não trazem a máscara da hipocrisia, quando essas palavras saem do coração, são capazes de equilibrar o mais difícil relacionamento. Como recebemos e transmitimos bons fluidos quando nós olhamos nos olhos das pessoas com as quais convivemos. Nossas palavras vêm do coração e saem pela boca, como disse Jesus. Criam atitudes e atos do mesmo teor
em todos os que nos rodeiam, interferindo no centro das forças mentais, em nossos semelhantes. Os gestos, as ideias, em nossos melhores companheiros, os nossos pensamentos, as palavras vão condicionando as fibras mais sensíveis da alma e a paz se estabelece. O coração, acostumado à harmonia, à paz, às atitudes de amor, eleva-se a repuxos de alegria e de convivência com Deus e com o nosso próximo. Olhemos ao nosso redor e paremos para observar como somos afortunados, convivendo com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos semelhantes que Deus colocou em nosso caminho. E como disse Leon Denis, a única felicidade, a única harmonia possível nesse mundo não é realizável senão na união do pensamento, pelo pensamento e pelo coração. Então, somos espíritas, sejamos serenos, somos responsáveis por isso. Após ouvir com atenção, pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva de nossas vidas, em nosso trabalho, em nosso lar, em todo e qualquer relacionamento. Quem ouve, aprende. Quem fala, espalha. A boa palavra é farol de luz para as criaturas. E assim terminamos as nossas reflexões para a noite de hoje. E agora, o nosso pensamento se eleva mais, porque vamos fazer a irradiação. Vamos irradiar pela humanidade, por tudo o que estamos passando, levando nossas vibrações para todos os nossos irmãos, porque somos unidos na nossa irmandade. Vamos vibrar agora pelos nossos governantes, levando a eles muita vibração, muita força, para que eles possam dirigir cada um dentro da sua missão e que sejam amparados pelos bons espíritos, que sejam orientados pelos seus mentores. Vamos vibrar agora e irradiar pelas famílias, por todas as famílias, essa humanidade imensa, por todos os países,
Vamos vibrar pelas famílias do nosso Brasil, pelas famílias da nossa cidade de Lages, pelas nossas famílias. Senhor, vamos irradiar e vibrar pelos sem teto, por aqueles que não têm aonde morar, por aqueles que passam dificuldades, pedindo aos bons espíritos que os orientem para que possam encontrar um trabalho e dessa forma o seu sustento. Vamos vibrar agora pelos hospitais, por todas as pessoas que estão com Covid nos hospitais, vibrando para que eles possam enfrentar essa prova tão difícil. E aqueles que desencarnaram, que possam ter uma passagem tranquila e serem esperados pelos bons espíritos no outro plano. Vibrando pelos médicos, enfermeiros, auxiliares que estão na linha de frente, encarnados, e também vibrando pelos médicos, enfermeiros, auxiliares que estão na linha de frente, desencarnados. Que eles possam auxiliar, Senhor, aos doentes. E assim, agradecidos, vamos orar. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolada, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja. Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações.